Fala, amigos! Tudo beleza? Um bom domingo, excelente domingo, que Deus abençoe. Estamos de volta aqui com o nosso programa Café com Leão, diariamente, todos os dias, às 6 horas da manhã. Olha, nós temos muitas atualizações sobre o mercado da bola. Tem coisa nova aqui, viu? Que eu quero trazer para informá-los. Vocês sabem que eu fiquei uma semana aí em tratamento, hospitalizado. Agradeço muito. Gente, deve ter mais de 2.000 mensagens no meu WhatsApp. Me perdoe, eu não tenho como responder, gente. Mas eu quero dizer que cada mensagem que recebi foi um pouquinho ali de energia, de vibração, de fé, muitas orações por mim. E eu tomei posse disso tudo. Então, peço desculpa que eu não consegui responder, mas todos vocês moram aqui, ó, no meu coração. Aqui é uma das marcas, ó, gente, dessa estadia no hospital. Isso aqui é uma só. Tem muito mais. Fiquei 3 dias na UTI, mas a gente está de volta. Como falei, atualizações do mercado da bola. Vamos falar, repercutir, tem assuntos importantes também sobre o jogo de ontem. Quero trazer uma reflexão para você. E também tenho um recado do Paulo Godin, rapaz, da Uniagro. Tem uma mensagem do homem aqui para você, torcedor do Vitória. Então fica ligado, porque estamos de volta. Não sei se naquele ímpeto ainda, aquela pressão de sempre, mas aos poucos a gente vai voltando a conduzir aqui o nosso trabalho. Peço um pouco de paciência também. Valeu, gente? Então deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Você que está assistindo aí, fala com seu colega, com seu amigo, a galera que curte o nosso trabalho, né? Ó, o Marcos voltou. Vai lá, assista o canal dele, porque às vezes o YouTube, por eu ficar uma semana sem postar muita coisa, ele pode não divulgar tanto os meus vídeos e aí o engajamento cair. Beleza, gente? Então eu vou contar também com essa força sua. No oferecimento de Uniagro, o agro em todos os campos. Olha só, uma mensagem aqui do Paulo Godin, rapaz. Preste atenção. Gostaria de informar que não renovamos o patrocínio com o Vitória para 2026. Somos uma empresa do interior e sem nenhuma atuação na capital e região. Iniciamos o patrocínio com o Vitória em outubro de 2019, num dos piores momentos da história do clube, e permanecemos até o final de 2025. A Uniagro, aqui na minha memória, eu não me lembro de nenhum outro patrocinador que ficou tanto tempo no clube. Não me lembro de um patrocinador que também é apaixonado e torcedor pelo clube, como é a Uniagro, como é o Paulo Godin. Aí ele continua: o maior intuito do patrocínio sempre foi o de ajudar o time, que sou torcedor desde criança, e acho que a missão foi cumprida, pois estamos saindo com o clube em outro patamar, na primeira divisão e com bem mais visibilidade. Fora o patrocínio, ajudamos em várias outras situações, como resolvemos transfer bans, patrocínio do basquete, ajuda em contratações de jogadores, bichos, carrinhos de apoio, uniformes de equipe administrativa do clube. Compramos e distribuímos mais de 500 camisas oficiais do Vitória para pessoas de várias regiões do país e do exterior. Eu sou testemunha, viu, gente? Eu sou testemunha. Na minha memória aqui, é incalculável quantas camisas que eu já fui nas lojas do Vitória comprar. E aí levava lá em Beto, para Beto fazer a pintura. Começa aqui, ó. Tá vendo? Colocava aqui a marca da Uniagro, número que a pessoa queria, só que em 25 a gente colocou o número 20 padrão e o nome da pessoa. E Paulo presenteou quem? Torcedores de Inter, de Grêmio, que são clientes dele lá do Rio Grande do Sul, pessoas do exterior,
pessoas lá do oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, ele falou 500 camisas aqui, mas foi muito mais, pode ter certeza. Então, a Uniagro está deixando Vitória. Foram 6 anos de patrocínio. E o Paulo termina aqui, ó. Agradeço o apoio de todos. Continuarei somente como torcedor. E mando um abraço para a torcida rubro-negra. Então, a Uniagro e o Vitória estão encerrando essa parceria de patrocínio. O Paulo segue como torcedor do clube. Mas a Uniagro permanece aqui no Resenha do Leão por mais um ano, né? A gente conversou, a gente também tem uma amizade muito forte e a Uniagro continua com o Resenha do Leão, tá certo? Então é isso aí. Valeu, Uniagro. Agradeço como torcedor, como parceiro, como amigo. Agradeço de coração tudo que a Uniagro fez pelo Esporte Clube Vitória. Vamos falar aqui, antes de falar de mercado da bola, falar do que aconteceu ontem, tá? Um fato inusitado, porque o Kaiser, ele estava na arquibancada do Barradão, junto da torcida, ficou na TUI, ficou nas cadeiras. Eu acho esse tipo de ação muito bacana. Agora, os 2 últimos que foram para a torcida, a coisa não andou muito bem, né? O Wagner Leonardo acabou indo embora e o Mateuzinho, infelizmente, acabou caindo muito o seu futebol. Claro que isso tudo é coincidência, né? O Mateuzinho vai dar a volta por cima esse ano e a gente espera que isso tenha feito bem para o Kaiser sentir ali o calor do torcedor. Agora, gente, o Campeonato Baiano, ele é tão assim complicado, difícil da torcida aceitar, que você assistiu o jogo ontem pela TV? Tanto na TV Vitória como na TV, eu não tinha visto na hora. Colocou assim, craque do jogo. Colocaram a foto de Iago Borducho do Bahia. É uma coisa assim que às vezes a gente não consegue entender, né? Então, tem essa parte que foi um gafe cometido pela TVE, né, que transmite o jogo. E dentro de campo, estava até conversando com meu amigo Pedro Oliveira, ele foi pro jogo, ele falou assim, Marcos, desde o início, eu estava tentando imaginar como que poderia sair um gol do Vitória naquele jogo de ontem. Tipo assim, eu acho que nós temos que dar os devidos descontos. Falei sobre isso ontem. Não tem como a gente tirar conclusões, fazer qualquer tipo de avaliação com pouco mais de 10 dias de pré-temporada. É impossível aquele time de ontem entrar ali voando, né, e fazer um espetáculo como talvez a torcida quisesse ou desejasse. Mas foi um pedido de todos nós. Foi a aclamação de todos que o Vitória começasse o Campeonato Baiano com time alternativo, com divisão de base, testar jogadores. Agora a gente vai ter que aguentar. Não adianta a gente também ficar tirando conclusões precipitadas. O que eu acho, e que eu falei ontem e eu vou reforçar aqui, é que a oportunidade está aí. O Vitória está oportunizando todo mundo. Quando acabar o campeonato, na minha opinião, tá? Acabou. Acabou oportunizar. Acabou dar chance. Quem vai, vai. Quem não vai, um abraço. Não dá mais, gente. Tem jogadores ali que já estão no Vitória há 10 anos. Sem citar nomes, mas já foi emprestado mais de 3, 4 vezes para time de Série C e D e volta. Os times devolvem. Então, é o momento de se provar. Não estou julgando ninguém, não estou falando mal de ninguém, não é isso que eu estou falando. Tá? Não me interprete de forma errada. Mas esses jogadores que estão ali, eles estão tendo a oportunidade da vida. Abracem. Porque só vai ter essa. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu acho que, passando esses jogos do Campeonato Baiano, o Vitória tem que fazer uma avaliação. Quem for aprovado fica, quem não for, dá um jeito de resolver a vida. Eu acho que é nessa pegada. Tá bom, gente?
o craque do jogo foi eleito o Jamerson, e ele falou, vamos escutar um pouquinho? Fala aí, Jamerson. Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, a minha família e o apoio da torcida, né? Eu acho que sem eles ia ser muito mais difícil para mim, e parece que é o início de ser jogador profissional, poder estar atuando assim pelo clube. Eu me identifico muito pelo clube, eu sou daqui, né? Então sempre tive um carinho enorme pelo Vitória e fico muito feliz com o apoio da torcida. Eu sei que eu tenho que entregar muito ainda para o clube, para ajudar ainda o clube, a equipe e a torcida. Então eu estou muito feliz com esse retorno e que possa ser uma sequência de muitas coisas positivas para mim. Merecido, viu? Merecido. O Jamerson, ele tem totais condições de estar disputando o Campeonato Brasileiro. Já foi testado, inclusive, e eu vejo outro jogador que jogou ontem que tem condições de estar no elenco do Campeonato Brasileiro. Vou evitar falar nomes nesse momento, porque assim, claro que você e eu, a gente tem nossas conclusões, né? A gente só não pode sair falando, às vezes. Você talvez possa, mas eu tenho que ter esse cuidado. Mas de todos ali que jogaram, eu vi um que eu falei assim, pô, esse cara, eu acho que se trabalhar, ele pode evoluir, pode melhorar muito. Tá? Vou falar pra você, eu acho que é Zé Breno. Eu acho que Zé Breno pode amadurecer, pode evoluir, pode ser talvez um jogador que a gente acredita que ele possa ser. Beleza? Então é isso aí. Os outros precisam realmente mostrar muita coisa para saber se eles têm condições de continuar no clube ou não. E só reforçando sobre o Jamerson, 7 meses parado, né, gente? Lesão gravíssima, né? Ligamento, tornozelo, é complicado. E eu achei que o Atlético de Alagoinhas engoliu Vitória pela questão física. Não foi isso que aconteceu. Então acho que esse é um ponto positivo. Vitória conseguiu suportar e até se impor mais do que a equipe do Atlético. Agora, gente, vamos falar de mercado da bola, mas antes falar também da Bet da Sorte. É isso mesmo. Bet da Sorte, a sua felicidade, a sua diversão é aqui. Se não é cadastrado, aponte a tela do celular. Se é maior de 18 anos, faça seu cadastro. Bet da Sorte é totalmente legalizada, paga na hora via Pix. Beleza? Já deixou o like aí? Já se inscreveu? Preciso muito sua ajuda, tá? Para que o engajamento aqui não diminua no nosso canal. Bom, gente, vamos lá. Vocês sabem que o Papelini que fala, né? Tô ainda me situando aqui depois de uma semana de molho. Você sabe que ele chegou no Vitória agora, tem suas relações e acredito que podemos ter novidades durante a semana. Deixa eu falar do Ramon. O Ramon, gente, já está em Salvador. Tá? O Ramon está em Salvador. Ontem ele fez uma postagem já tarde da noite em um restaurante com o Fabrício e com o Mateuzinho. Ok? Transação aí foi por empréstimo, mas o Vitória, ao chegar no final de 2026, é obrigado a comprar o jogador. O valor gira em torno de 4,4 milhões de reais. Então, o Ramon deve se reapresentar nas próximas horas, nos próximos dias, no Barradão. Notícia boa, né? Vitória que já contratou Diogo Antônio, o famoso O Barbeiro Vazou, contratou o Richelli, o Mateuzinho e o Kaique. O Caio Marcelo, zagueiro que já estava inclusive no clube. Essa apuração eu não fiz, tá, gente? Estava naquele momento que eu citei para vocês no início do vídeo. Mas, segundo o Anderson Matos, o jogador acabou tendo alguns desajustes aí e acabou indo embora e não fica no Vitória. Beleza? Sobre o Marinho, o que acontece? O Papelini, quando teve a sua coletiva de apresentação, disse que o Marinho ligou para ele para desejar sucesso no Vitória. E vocês sabem
que até então o Vitória não tinha nem sequer entrado em contato com o Marinho. Não tinha, talvez uma sondagemzinha rápida, algo bem informal, mas nada tinha acontecido. Por quê? Porque certamente o Vitória não tinha convicção desta contratação. Quais são os fatores? Aí a gente pode colocar aqui muitos motivos, né? Um deles, talvez, como é o dia a dia do Marinho atual? Como é se relacionar com o Marinho? Tá? Isso fora as questões de dentro de campo, questão de lesão, questão dessas coisas. Só que aí é que pode entrar a figura do Papelini, porque o Papelini estava lá, conviveu com o Marinho, sabe como é lidar com o Marinho, se relacionar com o Marinho. O Marinho se dá bem com o grupo, o Marinho aceita a reserva. Então, se isso era um tabu, eu acho que esses tabus podem ser quebrados, ok? O Marinho também despertou interesse do Remo, tem boa relação lá com o Marcos Braz, e vou ficar no aguardo. Tudo ainda é muito recente, o Papelini acabou de chegar. Eu não descartaria o Marinho a partir desse momento, mesmo antes o Vitória não tendo tido nenhum tipo de interesse, mas eu acho que podemos ter alguma novidade devido à presença do Papelini. Tá? Isso aqui não é uma informação de bastidores, é apenas uma colocação com uma visão diferente para você entender um pouco que talvez isso possa ter uma mudança de postura aí nessa relação do Vitória com o Marinho. Entendeu, gente? Então, é isso aí. Deixa eu falar também sobre o David. Olha só. Olha que coisa de esperto, né? É coisa de esperto. Mas antes, deixa eu falar para você da Quick Stop. Meu amigo. Carro batido, amassado, arranhado. Você leva onde? Você já sabe. Quick Stop, Funilaria e Pintura. Marcelo Nunes lá para fazer seu orçamento. O Vasco já liberou David. Não que eu queira, tá, gente? Eu não quero não, tá? Eu não traria o David, eu não contrataria o David. O Vasco já liberou. Aí os empresários chegam pro Vitória e falam assim, beleza, ele vai aí por empréstimo, mas se ele atingir metas, você é obrigado a comprar. Metas de entrar em campo. Não é metas de fazer gols, não é metas de desempenho, não, é metas de entrar em campo. Então, se ele atingir tantos jogos, você é obrigado a comprar. E eu quero contrato de 3 anos. Aí o Vitória, você acha, aí os empresários acham que o Vitória é trouxa, é? Que o Vitória é abestalhado, é? Pô, você tem um cliente. Você não confia no seu cliente, não? Você não confia no potencial do seu cliente, não? Não, né? Não confia não, né? Porque se você quer impor uma cláusula absurda dessa, você não confia no seu cliente. Porque se você confia, você fala assim, não, bote aí. Bote a cláusula de desempenho aí. Vamos lá. Ele vai ter que entrar em jogos. Ele vai ter que entrar em 50% dos jogos da Série A. Ele vai ter que marcar pelo menos tantos gols e dar pelo menos tantas assistências. Aí você compra ele. Bote isso. Mas não. Não, se ele jogar 6, 7 jogos, você compra. Você é obrigado a comprar. Então assim não tem jogo não, meu irmão. Aí fica o entrave. Se eu fosse o Vitória, eu já dava logo é ultimato que fala, né? É ultimato? Acho que é ultimato, é a palavra que fala. Meu irmão, e aí? Você vai querer ou você não vai querer? Então acabou, vou pra outro. Ponto final, velho. Negócio de ficar enrolando com o empresário. O empresário só pensa nele. Empresário só pensa em dinheiro. Não tá errado não, mas cada um vai brigar pelo seu. Eu tô aqui brigando pelo Vitória. Entendeu, gente? Então a situação de David é essa aí. Esse entrave com empresários. Tá? Com relação ao Papelini, surgiram aí possibilidades de Pochettino, de Moisés. Jogadores caros. Jogadores que Vitória precisa de desembolsar grana. Mas por outro lado, Papelini tem relação.
Por outro lado, o Fortaleza tá na Série B. Esses caras querem jogar a Série B? Quer que eu responda por eles? Eu respondo pra você. Não querem não, velho. Não querem jogar a Série B não. Eu lhe afirmo de certeza disso que não querem. Então, apesar do Fortaleza querer dinheiro, o Vitória talvez possa empurrar isso pra frente. Quem sabe uma negociação nos moldes de Ramon. Você me dá cá e eu sou obrigado a pagar no final de 26. A gente já deixa acertado para eu começar a pagar a partir de 27. Parcelado. Pronto, Vitória ganha fôlego, ganha tempo, empurra pro orçamento futuro. Eu acho que é um caminho. Eu acho que seria um caminho. E o Papelini pode conduzir essa questão. Para mim, muito bem. Porque os jogadores vão pressionar. Por que eu digo isso? Porque teve um aqui que jurava amor, foi pra torcida. E quando bateu o pé, disse que não queria ficar, foi embora. O jogador tem dessas. Então eu também não descartaria. São bons jogadores, tá, gente? São bons jogadores. Agora, falar de Couto, Thiago Couto e Felipe Machado. É outro esperto, rapaz, esse esporte. Com todo respeito ao esporte, viu, Linésio, Luiz Heitor, a galera de Recife aí que tem canal do YouTube. Mas antes, gente, deixa eu falar para você da expertise, porque você que é CLT, servidor público, você precisa entrar em contato com a expertise. Consultoria em empréstimos consignados. Meu amigo, entre em contato aqui, ó. Faça uma avaliação, vai ter uma graninha extra para você. Pode ter certeza que a expertise trabalha assim. Vai fazer uma varredura em seu nome, uma pesquisa completa, mesmo você que não tem margem nenhuma, e vai achar uma solução para o seu problema. Olha só, esporte tem que entender que o momento dele hoje é outro. Dá para ficar botando tanta banca e não dá também para ficar querendo dar uma de esperto. É a mesma situação aqui do Fortaleza com relação ao jogador. Thiago Couto não quer ficar aí não, esporte. Presta atenção. Thiago Couto não quer ficar aí. Ah, por mim, eu tô respondendo para você, se você quer saber. Te dou certeza, esporte. Só que aí o bonito do esporte, o que ele quer? Ele quer Felipe Machado por empréstimo. Rapaz, mas tem gente que é esperta, viu? Não, você me dá Machado aqui por empréstimo e pague aí por Couto. Bonito, né? Não quer trocar, não. Não, quer trocar, não. Quer um por empréstimo e quer vender o outro. Meu irmão. Aqui no Vitória não tem trouxa mais, não. Tá? Não tem mais, não. O Vitória tem 2 goleiros de Série A. 2. O Vitória não precisa se enforcar por causa de Thiago Couto. Não precisa. E se eu fosse o Vitória, eu não faria isso. De jeito nenhum. Hipótese alguma. Você quer meu jogador? Tome. Agora me dê o seu. Então, a situação está travada nesse momento, porque o esporte quer o do Vitória emprestado e não quer ceder o Thiago Couto. Quer vender. Então, situação travada. Nada feito, nada certo e ponto final. Então, de todas as renovações que o Vitória se propôs a fazer, só essa que está aí travada. Todas as outras, o Vitória já conseguiu. O último agora é Ramon, que falamos já sobre ele, o jogador já está em Salvador, e a tendência é que o jogador se apresente no Vitória. Marcos, tem certeza disso? Meu irmão, se isso não acontecer, para mim, isso é uma surpresa muito grande. É uma surpresa muito grande, ainda anteontem. Ainda do hospital eu fiz essa apuração, pelo amor de Deus. O jogador não viria para Salvador para quê? Para ir jantar com o Mateuzinho, Mateuzinho lateral e Fabrício? Não, o jogador vai se apresentar e vai começar a trabalhar. Vitória deve anunciar aí nas próximas horas, nos próximos dias, a renovação do Ramon. Ok, gente? Então, era basicamente isso que eu queria falar. Temos 25 minutos de programa. Agradecer
né, a vocês aí por esse carinho, por essa audiência. Falar também da Vilas Embalagens. Na Vilas, 10% de desconto em toda a loja, tá? E também Novon. Acesse novon.com.br. Já conhece as airfryers da Novon? Vai lá conferir. Só qualidade, só potência, meu amigo. E também Rei das Borrachas. Rua Barão de Cotegipe, na calçada, meu amigo Narciso. Pensou em borracha, tudo em borracha. Rei das Borrachas. Um abraço, gente, um bom domingo. Vamos voltar hoje ainda, tá? Com mais notícias, informações do Vitória. Tchau. B3 Studios. Você que trabalha com digital, é o melhor estúdio para você gravar o seu podcast, gravar a sua sessão de fotos profissionais, gravar um videoclipe. B3 Studios, procura meu amigo Aristóteles. Lá você vai ter uma experiência muito bacana com o digital. Valeu? Vamos nessa! Vai para os Estados Unidos? Então você vai precisar de visto americano. E para isso eu vou te indicar Vinícius Espínola, consultoria em vistos americanos.